E fala galera, beleza? Alucard na área novamente e você está na Matilha Board Game. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. E a Matilha tá de cenário novo, galera. Finalmente ficou pronto o nosso cantinho. Agora eu acredito que eu vou conseguir continuar aí com a nossa constância de vídeos, produzindo conteúdos para vocês. Então, não é inscrito no canal, já se inscreve aí no canal para continuar recebendo conteúdos de board games. Já deixa aquele like para dar aquela fortalecida no nosso canal. E hoje nós vamos trazer um review do mais novo lançamento da Galápagos Jogos, Arena The Contest. Vamos falar um pouquinho aí desse jogo. Eu já praticamente zerei uma campanha dele, então vou conseguir aí falar com um pouco mais de experiência o que eu estou achando do Arena e fazer um review de qualidade para vocês. Então bora lá, vamos começar o review do Arena The Contest. A ideia, galera, para nós fazermos um review do Arena The Contest, eu vou aí explorar algumas mecânicas que eu acho importante no jogo. Vou estar falando a respeito delas, vou estar explicando como é que o jogo funciona. E depois eu vou fazer algumas considerações finais da minha opinião a respeito do Arena The Contest. O Arena The Contest, ele aí está sendo muito bem falado por ser um jogo que possui 3 modos de jogo diferentes. Isso mesmo, com a Arena The Contest você vai conseguir aí um jogo competitivo, cooperativo de 2 formas, seja para partidas casuais ou para partidas que exigem mais empenho e compromisso dos jogadores para estarem jogando o modo campanha do Arena The Contest. No modo competitivo, os jogadores irão se dividir em 2 times, formados aí com 3 ou 4 personagens para cada lado. Vai ser acordado aí entre os jogadores essa quantidade. E eles irão travar as batalhas aí pela arena do Arena The Contest, podendo jogar em um mapa já pronto que o jogo entrega, ou os jogadores estarem aí criando os seus próprios mapas. O tabuleiro aqui do Arena, vou tentar mostrar para vocês. Ele vem aqui, ó, já com pré-definições de lavas, de terrenos, para você estar jogando aí a sua batalha em uma arena já pré-estabelecida. Ou você pode personalizar completamente o seu campo de batalha, colocando os elementos aí nesse tabuleiro mais cru, deixando ele aí no seu gosto, né? Personalizando ele para que ele fique da maneira como os jogadores queiram. Nesse campo de batalha, os jogadores vão estar travando duelos para descobrir qual time vai ser o vencedor, vencendo aí o primeiro time que conseguir derrotar todos os personagens do time inimigo. Porém, o jogo vem com outras modalidades de jogo também para o modo PVP, que consiste aí em defender orbes, uma espécie de pega-bandeira. Tem modalidades legais também que dá para ser jogada. Este modo de jogo, ele tem aí um suporte para 2 a 8 jogadores simultâneos. Então você vai conseguir fazer um mesão aí com até 8 jogadores, ou jogar em apenas 2 jogadores, dividindo todos os personagens disponíveis de acordo com a quantidade de jogadores. E esse modo PVP ainda pode ser turbinado como cartas de pergaminhos. Essas cartas de pergaminhos, elas vão aí estar dando habilidades especiais que você pode estar usando durante a batalha. Equipamentos que são artefatos que vão estar aí dando uma tunada nos seus personagens. Dessa forma, deixando a sua partida PVP um pouco mais robusta, mais enxuta e dando aí uma maior gama de estratégia. O PVP do Arena The Contest envolve bastante movimento tático e uma boa sinergia entre os times. Afinal, você tem que montar um time equilibrado aí com tanque, healers, uma classe capaz de causar uma alta quantidade de dano, classes mais estratégicas que aproveitam o posicionamento dos inimigos e de seus aliados para se favorecerem em combate. Montando um time que funcione aí de uma forma legal, de uma forma sinérgica, você vai conseguir travar batalhas eletrizantes no modo PVP do Arena The Contest. O modo cooperativo do Arena The Contest pode ser jogado aí de 2 maneiras. A primeira maneira é uma maneira mais simples, onde você simplesmente vai usar aqui o guia de expedição,
que é recheado de missões, tá, galera? Ele tem muitas missões aqui. Você vai escolher uma dessas missões, vai montar o setup conforme instruído no guia e você vai jogar essa missão aí de 1 a 4 jogadores, tendo que controlar sempre 4 personagens. Se você estiver jogando solo, você tem que controlar os 4 personagens. Ou se você estiver jogando em mais pessoas, você divide os 4 personagens na quantidade de jogadores. Neste modo, você vai jogar aí um famoso zombicide, vamos dizer assim. Uma missão sem compromisso, aonde você vai começar e terminar ela e encerrar aquele cenário ali, sem que você ganhe benefícios para uma jogatina futura. É um modo esporádico que você pode pôr o Arena na mesa e simplesmente jogar uma missão à sua escolha. E o Arena também no modo cooperativo conta aí com o modo campanha. O modo campanha do Arena é um dos maiores destaques do jogo, na minha opinião. Uma campanha muito bem construída, do qual você vai fazer uso aqui do famoso tomo de campanha. Esse cara aqui, ele vai te guiar durante toda a campanha do Arena. Olha o tamanho desse mundo aqui, tá vendo esse mapa? Que bacana! Foi criado aqui uma campanha sensacional para o Arena, com uma história envolvente, uma história que força os jogadores, eu vou falar um pouco disso mais à frente, a realmente entrarem de cabeça no jogo e ainda fazendo uso de cartas que vão te trazer uma rejogabilidade praticamente infinita no Arena. Essas cartas, elas vão sendo compradas, elas são numeradas de acordo com cada missão que você vai fazendo. Você vai lendo essas cartas conforme o tomo de campanha te instrui e você vai fazer escolhas. Essas escolhas que você faz vão te levar a caminhos diferentes no jogo. Então, dificilmente uma campanha jogada vai ser igual a outra, proporcionando aí uma rejogabilidade praticamente infinita para o modo campanha do Arena The Contest. No modo campanha, você vai estar fazendo uso aí do tomo de campanha em paralelo com o guia de expedição. O tomo de campanha, ele vai te orientar nos momentos que você vai procurar a missão correta aqui no guia de expedição. E a única coisinha que você vai ter que fazer de diferente do modo episódico é aplicar aqui os modificadores para o modo campanha épica. Todas as missões vão vir aqui com um quadrinho. Deixa eu ver se está dando para ver aqui, ó, esse quadrinho azul aqui. E você vai estar aplicando aí esse modificador na missão e pronto. Ela está adaptada para o seu modo campanha, elevando um pouco o nível de dificuldade da missão, o que vai refletir aí na evolução dos seus personagens. Porque no modo campanha você vai ter uma evolução gradativa dos personagens, que você vai estar registrando numa ficha igual a essa que tem aqui no verso do tomo de campanha, registrando toda a sua evolução e tudo que você adquire durante o jogo. Essas cartas aqui também proporcionam famosos puzzles, quebra-cabeça, muito interessante, que você tem que resolver eles para que você possa ter uma progressão com mais sucesso ou menos sucesso, dependendo de quão bom você seja, para a sua campanha do Arena The Contest. O Arena, sem dúvida, é um Dungeon Crawler. Vocês sabem que aqui na Matilha nós somos fãs desse tipo de jogo. Dungeon Crawler não é só o que nós jogamos, mas é a nossa preferência. Então nós temos aí uma certa autonomia para falar desse tipo de jogo aqui na Matilha. Todo Dungeon Crawler que se preze precisa ter certos elementos aí para que o jogo possa ser ou não um sucesso. E eu vou falar desses elementos e a minha opinião de cada um desses elementos dentro do Arena The Contest. A primeira delas é a exploração de masmorra. Dungeon Crawler vem de exploração de masmorra e todo jogo que tem essa identidade precisa ter uma exploração de masmorra. O Arena possui. Eu considero aí, vamos dizer, uma exploração de masmorra mediana que o Arena possui. Você vai ali durante a partida ter que destruir determinados elementos no mapa, explorar salas, ativar alavancas, libertar prisioneiros, abrir baús, o que vai fazer parte aí de uma exploração. Por que mediana? Dificilmente você vai de fato explorar a dungeon em busca aí de recompensas.
Você não vai adquirir ouros, você não vai adquirir artefatos, equipamentos, porque o jogo não tem uma grande gama desse tipo de coisa. Baús abertos nas missões do Arena The Contest, na sua grande maioria vão te oferecer pontos de vida e a recuperação de ataques especiais. Os personagens possuem ataques especiais que, ao serem utilizados, eles são gastos. E aí, quando você abre um desses baús, você tem a opção de recuperar um desses ataques especiais que você utilizou. Então a Arena não possui aí uma grande exploração de masmorra, mas o elemento está incluso, está no jogo e ele possui sim um fator aí mediano nesse quesito de exploração de masmorra. Outro quesito essencial para um Dungeon Crawlers: quantidade de equipamentos. Equipamentos no Dungeon Crawler é o que vão dar uma grande variabilidade para os seus personagens. O Arena não tem uma grande quantidade de equipamentos. E o jogo tentou suprir isso de uma forma aí que você utiliza ataques diferenciados. Os seus personagens aí têm uma opção de 4 ataques. E conforme você sobe de nível no modo campanha, você pode adquirir alguns outros ataques especiais, o que vai aumentar um pouco essa variabilidade. Mas falando de equipamento, o Arena aí vai contar com cartas que são chamadas de artefatos no jogo. São equipamentos que você pode ir aí comprando durante o jogo. Em algumas missões você acaba ganhando alguns desses artefatos. E esses artefatos podem ser equipados nos seus personagens. É aí que entra um pouco a limitação do Arena. Cada personagem só pode equipar um artefato, ou seja, você só vai poder equipar um equipamento, uma armadura, um anel, uma coroa ou uma espada. Enfim, só um artefato vai poder ser escolhido para levar para a missão. E o nível total dos artefatos, os artefatos eles vão de nível 1 a 3. O nível total de artefatos da sua equipe não pode exceder a 5 níveis. Então os jogadores têm que aí intercalar no nível de poder ainda dos seus artefatos, para que eles possam ali entrar na partida de uma forma, vamos dizer assim, mais equilibrada. O que acaba aí podando um pouco a personalização de personagens e a variabilidade das habilidades que eles vão usar, que os equipamentos poderiam proporcionar. Então sim, o Arena tem uma grande quantidade até de equipamentos, que é nos artefatos, são bastante cartas, mas você acaba não conseguindo utilizar todas elas. Então acaba sendo meio que limitado realmente a quantidade de equipamentos que o Arena vai te proporcionar. Evolução de personagens. Está aí outro ponto chave num Dungeon Crawlers que é necessário que tenha, e se tem, isso aí tem que ser algo muito, mas muito bem trabalhado. A evolução de personagens no Arena The Contest, a primeiro impacto, quando você está ali lendo as regras e vendo como ela funciona, ela realmente proporciona uma grande gama de escolhas para você evoluir o seu personagem. Quando você evolui o seu personagem, você pode comprar aí desde cartas de aumento de níveis, tá? Essas cartas de aumento de níveis, elas aumentam os atributos básicos dos personagens, como ataque básico, movimento, defesa, chance de acerto, pontos de vida. Você consegue dar um upgrade nessas características do seu personagem, sendo aí um upgrade limitado, né? Você consegue dar no máximo um upgrade do mesmo atributo 3 vezes. Por exemplo, se eu quero aumentar a minha defesa, eu posso fazer isso 3 vezes, ou seja, aumentar minha defesa no máximo em mais 3. E aí ainda eu limito a quantidade de defesa que os outros jogadores podem comprar, podendo toda a equipe ter no máximo mais 5 de defesa somado. Então isso aí eu acredito que foi uma busca de equilíbrio que eles fizeram. Então você pode estar comprando aí aumentos de níveis que vêm através de cartas. Você pode estar comprando artefatos de nível 1 a nível 2, artefatos de nível 3 só são conseguidos através de campanha. Você pode estar comprando pergaminhos, que são habilidades poderosíssimas que os personagens podem estar usando e podem mudar aí o rumo da sua batalha e da sua missão. Além disso,
você pode estar comprando ataques especiais e ataques primários de outras classes igual a sua que ficaram de fora do jogo. O jogo vem aí com duas classes, duas miniaturas, dois personagens de cada classe, e você só pode escolher uma classe para jogar a campanha. O que isso quer dizer? Se eu escolher jogar com um tanque, ninguém mais vai poder pegar o outro tanque que veio disponível na campanha. Só dá para ter um tanque naquela campanha. Então, no decorrer do jogo, eu posso comprar habilidades desse tanque que ficou de fora do jogo. O que, quando você olha, beleza, parece ser uma ideia muito genial. Mas ela foi aí podada, vedada violentamente por algo que o designer do jogo criou, que se chama vantagem do soberano. Eu vou falar dessa vantagem do soberano um pouco mais à frente, mas eu já adianto aí que talvez seja a regra que mais me incomodou no Arena, é essa tal de vantagem de soberano. Além de ataques especiais, os jogadores podem dar upgrades no seu primeiro socorros, que é a habilidade que eles têm de ressuscitar personagens mortos, dando aí uma grande variedade que você consegue dar na evolução do seu personagem. Mas infelizmente isso é pouco sentido conforme você avança as campanhas. Você não se sente ficando tão forte assim dessa maneira. E na minha opinião, grande parte disso vem por conta dessa tal vantagem do soberano que eu vou estar explicando para vocês daqui a pouco. Conclusão da matilha: o Arena The Contest é um jogo com muito potencial, sem sombra de dúvidas. Ter o Arena The Contest na sua coleção é como ter um Coringa na sua mesa. Você vai ter aí um jogo PVP para jogar com aqueles amigos que gostam de uma competição. Você vai ter aí um jogo cooperativo para jogar com os amigos que preferem cooperação, mas não tem muito tempo para se apegar a uma campanha. Você vai poder jogar partidas esporádicas com ele. Ou se você é igual aqui na matilha, que gosta de uma boa campanha, que tem pessoas fiéis para estar jogando com você aí esporadicamente, o Arena vai te proporcionar uma campanha épica, sensacional, que na minha opinião é o ponto mais forte do Arena The Contest. Uma campanha muito bem trabalhada, com uma história muito rica, envolvente na narrativa e que força os jogadores a estarem prestando atenção e envolvidos com a história do jogo. Porque conforme você começa a explorar essas cartas que são numeradas e o tomo da campanha vai pedir para que você as explore, você vai frequentemente lidar com situações que vão envolver desde quebra-cabeças até decisões difíceis de ser tomadas, que se você estiver prestando atenção na história do jogo, você vai chegar na solução dessas dificuldades de uma forma mais fácil. E a solução desses quebra-cabeças, dessas situações, elas refletem diretamente no seu jogo. Elas vão desde te dar premiações de pontos de experiência, de ganhar novos artefatos, até te conceder vantagens e desvantagens dependendo do seu sucesso na missão que você for jogar, ou até mesmo te dar vantagens dentro da missão, ações especiais que você pode estar fazendo ou não dentro da missão, dando uma imersão enorme no modo campanha do Arena. Um grande destaque da matilha para o Arena vai aí sem sombra de dúvidas para o modo campanha. Agora, nem tudo são flores, né? Vamos falar aí de alguns pontos que, na nossa opinião aqui da matilha, foi os pontos que mais nos incomodaram, e nós vamos expor para vocês, para deixar aí um review de qualidade e um review claro que deixa realmente qual é a impressão verdadeira que tivemos ao jogar este jogo, porque afinal poucos jogos realmente são praticamente aí 100% assertivos. Então nós trazemos todos os pontos necessários para que você possa pôr na balança se vale a pena ou não fazer o seu investimento no Arena The Contest. O Arena tem em si uma regra muito simples e de fácil aprendizado. Eu diria que poderia servir aí facilmente de um board game de entrada, de tão simples que são as suas regras. Mas infelizmente
algo que envolve a mais e vai um pouco além das regras do jogo, pode deixar ele de um jogo descomplicado para um jogo muito complicado e às vezes frustrante, que é a quantidade de coisas que você precisa se lembrar quando você está jogando um cenário. Quando você entra num cenário, além das regras básicas do jogo, que são regras simples, que consistem em movimentação, linha de visão, ataque, ataques especiais, que não são regras difíceis, o jogo em si, o cenário em si, tem as suas próprias regras, que vão desde orbes que ficam causando dano todo turno, chefe que teletransporta do seu lado e o jogador que estiver na coordenada mais distante vai receber um dano. Sempre coisinhas que você tem que ficar fazendo toda a rodada e se lembrando delas. Como se não bastasse, você compra cartas aí durante o jogo que são chamadas aí de poderes malignos. Essas cartas são as cartas que vão definir as ações que os inimigos vão fazer e também determinados poderes que eles vão receber naquela rodada. É aí que tá. Os inimigos recebem poderes e causam debuffs nos jogadores, mas não existe nenhum tipo de token que você consegue colocar aí nas miniaturas ali no tabuleiro para você conseguir fazer uma gestão de penalidade, de bônus, lembrar que o inimigo ganhou aquele tipo de bônus ou que você causou tal debuff. E isso tudo torna uma gestão da mesa confusa. E se você é uma pessoa como eu que tem toque, você vai se frustrar muito por ficar esquecendo de ter lembrado de ativar determinadas coisas e vai ficar voltando muitas jogadas, o que vai quebrar o ritmo e a fluidez do jogo, que deveria ser algo que corresse aí de forma mais tranquila. Algo que se houvessem alguma espécie de tokens para ajudar a você lembrar de tudo isso, ou algum tipo de aplicativo como o Gloomhaven Helper que tem no Gloomhaven, facilitaria muito essa gestão. Se você estiver jogando solo, vai ser realmente um estoura-cabeças para você ter que lembrar de tudo sozinho. Agora, se você estiver jogando em mais jogadores, talvez dividir essa tarefa com outros jogadores torne isso mais fácil e a partida fique mais fluida. Agora, se você tiver que ficar responsável por lembrar de tudo isso, certamente você vai se esquecer e a sua partida não vai fluir. Vai ficar rolando sempre aquela coisa, putz, esqueci disso, vou ter que voltar. Então é um ponto que incomodou aqui na matilha, é esse ponto da falta, não é nem da complexidade de informações na missão, e sim da falta de um modo melhor de registrar tudo isso no tabuleiro para que fique mais visível e você se lembre com mais facilidade. Outro ponto que incomoda no Arena é uma espécie de timer. Todas as missões, praticamente todas, vão ter aí um orbe que fica causando dano toda a rodada, um inimigo que aparece e bate no inimigo na coordenada mais longe, inimigos que podem atirar através da parede e você nada pode fazer contra eles, tem que ficar levando o dano deles toda a rodada, até que você cumpra certos objetivos para ter acesso a eles. Enfim, eles criaram sempre um modo de colocar uma espécie de timer no jogo, no qual a sua própria vida vai sendo minada e você tem que ficar ali escolhendo qual personagem agora que vai tomar aquele dano o tempo inteiro. E isso incomoda. Se fosse em uma ou outra missão, onde uma corrida contra o tempo é colocada ali de forma temática, como um castelo pegando fogo, algo desmoronando e você tem que agir muito rápido, ok, totalmente perfeito, seria muito legal, mas todas as missões, sempre com esse elemento, deixa o jogo aí desnecessariamente corrido e você tem que ficar ali o tempo todo tomando dano toda a rodada. Por melhor que você seja, por melhor que seja todas as jogadas que você fez, você vai tomar um bendito de um dano de timer ali toda a rodada, porque é uma mecânica incluída em praticamente todas as missões. Isso deixa aí o jogo um pouco frustrante em relação a isso. E o nosso último ponto negativo aqui, que foi o ponto assim que mais me doeu, porque era algo que eu gosto muito, jogo muitos Dungeon Crawlers que tem mecânicas fantásticas em relação à batalha contra os chefões. A batalha contra o chefão
do Arena tinha tudo para ser batalhas épicas e sensacionais, estratégicas. Mas a bendita da vantagem do soberano, que eu falei aí mais no meio do vídeo, estragou tudo isso. Todos os chefões e inimigos de maior destaque aí nas missões, como vilões menores nas missões, têm essa bendita vantagem do soberano, que consiste aí num pacote de habilidades genérico que é incluído a todos os inimigos. Independente se ele é um dragão ou se ele é um humanoide, ele tem essa bendita vantagem do soberano. E essa vantagem do soberano dá alguns bônus até ok para o inimigo, que é poder rerolar o dado em caso de ele errar, mas aí ele causa menos dano. Não pegar efeitos permanentes nele, mas ele levar dano por efeitos permanentes que ele levou, entre outras coisinhas. Mas o que mais atrapalha na vantagem do soberano é que ela anula praticamente todas as capacidades do seu personagem. Do que adianta você ser um tanque se você não pode reduzir o dano do boss que está batendo em você? Não faz o menor sentido. A vantagem do soberano consiste em todos os ataques dos chefões e esses vilões que têm essa vantagem do soberano ignoram todos os efeitos aplicados pelos personagens, sejam por habilidades ou pergaminhos. E aí também tem uma errata da Galápagos, tá? No livro da Galápagos está dizendo que os artefatos também são afetados pela vantagem do soberano. E no livro em inglês está dizendo que os artefatos não são afetados pela vantagem do soberano. O que não muda muita coisa, porque o que mais pega na vantagem do soberano é que os personagens eles têm habilidades. Quando você usa uma carta do seu personagem, ela consiste em efeitos. Se você não viu o nosso gameplay, dá uma olhada lá, que você vai entender melhor o que eu estou falando. E quando você dá um efeito, você mudou o seu ataque de algo genérico que simplesmente causa dano para algo estratégico. Eu vou aplicar um efeito aqui que vai reduzir o dano que eu vou levar, ou vai aumentar o dano que o boss vai levar, ou vai diminuir a armadura do boss, ou vai diminuir o ataque do boss. E cara, o boss ignora tudo isso. O anão tem uma habilidade lá, o anão tanque, que é uma habilidade especial, que é essas douradinhas aqui, que ele perde a carta quando ele usa, e ele fica uma rodada imune a dano. E se você usa isso num chefão, não serve. Ele ignora a sua imunidade de dano e o chefão te bate aquela rodada. O que não faz o menor sentido. Os personagens numa luta contra chefão se tornam algo que simplesmente causa dano e as classes e as funções deles pouco importam. O clérigo tem uma habilidade lá que ele aumenta a CA dos seus aliados em +3, a defesa em +3. O chefe ignora isso. Então os ataques acabam virando simplesmente uma fonte de causar dano. Vantagem do soberano, ó, tá por fora. Deveriam ter equilibrado melhor isso aí, ao invés de capar as habilidades dos jogadores. Eu nunca vi um equilíbrio num board game que você capa a habilidade que os jogadores têm. Na luta contra o boss, o sentimento que nós tivemos foi que todo mundo é algo genérico que só causa dano. Esse foi o nosso sentimento. Foi uma busca para causar dano no boss, sem conseguir traçar uma estratégia eficiente, usando habilidades e poderes que os nossos personagens tinham, mas eram totalmente anuladas pelo boss. Juntando tudo isso, tornou aí uma batalha contra chefe pouco empolgante, que consistiu apenas em causar dano e receber dano e uma tonelada de penalidades que o boss te aplica, mas você não pode fazer o mesmo aí com o inimigo. Beleza, galera? Essa aí é a review do Arena The Contest, com uma conclusão final aí, a opinião da Matilha. Lembrando que a opinião aqui não é a opinião só minha, tá? Nós conversamos sempre depois que jogamos o jogo algumas vezes e discutimos algumas coisas que nos agradaram e nos desagradaram, para trazer uma experiência aí realmente de jogadores, para que vocês possam não ser influenciados simplesmente por comprar o jogo, porque nós estamos fazendo uma propaganda do jogo. Porque aqui, na verdade, o Arena
não foi dado para nós, nós pagamos por ele, assim como você vai ter que fazer na sua casa. Então, se a nossa opinião do Arena te agradou, se você gostou das coisas que você ouviu, e como eu disse, todos os jogos têm coisas que agradam e desagradam, e as coisas que me agradam pode agradar vocês ou não, faça aí a sua ponderação e veja se vale a pena você pôr o Arena na sua coleção. Nós achamos que valeu a pena o Arena na nossa coleção. É um jogo que traz aí bastante coisas inéditas que nós não temos em outros jogos aqui na coleção. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do review. Não esquece de deixar aquele like para fortalecer o canal e o YouTube recomendar os nossos vídeos. Nós estamos preparando também vídeos de regra do Arena. Vamos dividir esse vídeo em 3 vídeos, trazendo primeiro as regras básicas do Arena, depois o modo PVP e o modo cooperativo, explicando o padrão matilha, tintim por tintim, sem deixar pontas soltas. Beleza, galera? Aquele abraço, Alucard se despede e até a próxima.